eu vou fazer o comentário de um exercício, de uma ideia. Não é difícil, a ideia é simples, mas é um problema bem bacana que envolve o conectivo ou e o conectivo condicional. Vamos lembrar a seguinte estrutura. Quando nós falamos A ou B, que é, na lógica, o conectivo ou, esse ou, ele é muito relacionado à ideia da união entre dois conjuntos. Recordando, o conjunto A unido ao conjunto B é definido assim, olha, é formado por um elemento X, tal que o X pertence ao conjunto A ou o X pertence ao conjunto B. O que isso significa para a gente? Que se atender a esta condição, ou a esta, ou até as duas condições, ele fará parte da união. Na lógica, nós representamos essa ideia assim, olha, A ou B. É verdade para A, é verdade para o B. Então, é verdade para o A ou B. É verdade para o A, então o ou é verdadeiro. É verdade para o B, o ou é verdadeiro. É falso para as duas proposições, então o ou ele é falso, como se fosse na união um elemento que não pertence ao A e nem pertence ao B, é falso para os dois, então ele não faria parte da união. A questão da condicional, que é representada assim, se A, então o B, deixa eu só recordar uma coisa, na condicional, a primeira proposição é a chamada antecedente e a segunda é a chamada consequente. Veja só, na lógica, para a lógica, não tem necessariamente uma relação entre A e B, não necessariamente, mas pensa uma frase assim, olha, se eu moro em BH, então, eu moro em Minas Gerais, ok? Então, eu moro em Minas Gerais. Nós teríamos, eu moro em Belo Horizonte, a sentença A, eu moro em Minas Gerais, a sentença B. Então, nós teríamos assim, se A, então B. Concorda? Eu posso morar em BH e morar em Minas, não morar em Belo Horizonte, a terceira linha da tabela, e morar em Minas. Na quarta linha, eu não moro em BH e não moro em Minas, tudo ok. O que não pode ser aceito? Alguém falar que mora em BH e não mora em Minas Gerais. É a única situação de falsidade. Portanto, quando nós valoramos uma condicional, ela só é falsa quando a antecedente é verdadeira e a consequente é falsa. Nas demais situações, ela é verdadeira. Visto isso, vamos para o exercício. Veja só que probleminha bacaninha. Considere a afirmação P, que significa A ou B, onde A e B, por sua vez, são as seguintes afirmações. A, Carlos é dentista. B, se Enio é economista, então Juca é arquiteto. Ora, sabe-se que a afirmação P é falsa. Então, veja bem, eu tenho uma sentença P, cujo significado é A ou B. O problema está dizendo que essa sentença, ela é uma sentença falsa. A questão é, quando que nós temos um A ou B falso? Numa única situação, o A é falso e o B é falso também, não é isso? Porque não atende a nenhuma das duas. Então, voltando para o nosso problema, nós temos assim, A, Carlos é dentista, é falso. Então, em relação ao Carlos, está resolvido. O B é, se o Enio é economista, o Juca é arquiteto, que é também falso. Sentença B, que é uma proposição composta, uma condicional, ela é falsa. Vamos dividi-la. Antecedente é, o Enio é economista. A consequente, o Juca é arquiteto. Ora,
Nós temos essa condicional dada como falsa. O que isso significa? Antecedente dela é verdade e a consequente dela é uma falsidade. Por quê? Como nós vimos no problema anterior, nós estamos nessa linha da tabela, olha lá. A única situação que a condicional é falsa. Portanto, voltando para o nosso problema, nós percebemos que o exercício está resolvido. Ora, em relação ao Carlos, é falso que ele é dentista, portanto, ele não é dentista. O Enio é economista, é uma verdade. O Juca é arquiteto, é uma sentença falsa. Portanto, a nossa alternativa é a letra B de bola, não é isso? O Carlos não é dentista, o Enio é um economista e o Juca não é arquiteto. Uma ideia simples, mas bem bacana o exercício. Até o próximo.